outros rebanhos de Deus, né? Vamos ver aqui o que é que hoje a gente pode chamar a atenção. Já falamos sobre monoteísmo, sobre politeísmo, e agora, olha aqui, monoteísmo já vimos, agora vamos falar sobre politeísmo. Politeísmo. Aí tem alguns aspectos que eu queria chamar bem a atenção, né, para a gente falar sobre este assunto, porque, né, a revelação de Deus foi dada a todo homem, todo ser humano, e a nossa maneira de entender, muitas vezes, dá a entender a nós mesmos que a gente tem o direito de criticar a maneira que o outro entendeu nessa revelação, entendeu? Então, a gente tem que estar atento a nisso. Então, vamos ver aqui sobre politeísmo. Não há como criticar o politeísmo. Tá? Não há como criticar o politeísmo. Deixa eu fazer aqui uma coisa só para poder confirmar alguma coisa que eu estou aqui querendo ver. Vamos ver. Pronto, tá aqui. Ok. Então tá aqui. Politeísmo. Vamos ver. Não há como criticar o politeísmo. Primeiro, Deus ama todo o mundo, inclusive os politeístas. Esse Deus de Moisés, de Davi, um Deus cheio de ciúmes, cheio de raivas, cheio de exigências, aquele não é o Deus que Jesus mostrou. Davi e Moisés entenderam errado sobre Deus, na revelação de Deus. Então, Deus ama, inclusive, os politeístas. Ama todo o mundo sem exceção. Segundo, religiões antigas sempre foram politeístas. Religiões na antiguidade, né, na pré-história, na antiguidade, na Idade Antiga, todas eram politeístas e nem por isso deixaram de ser amadas ou as pessoas amadas por Deus. Os Íxos é que um tempo antes de Moisés invadiram o Egito e colocaram a ideia do monoteísmo. Os Íxos. Quando Moisés vem, ele já encontra um país onde já era muito conhecido esse politeísmo. Tá? Alguns até acreditam que quando a Bíblia diz lá, olhe, surgiu um novo rei que não conhecia, não reconhecia os hebreus, não reconhecia Abraão e aqueles que foram colocados ali no delta, do Egito. Esse rei aí é porque os Íxos tinham sido expulsos e que agora era um novo rei, e esse era egípcio. Então o povo conhecia sobre o monoteísmo. Nessa época aí já tinham voltado para o politeísmo, mas os Íxos já haviam sido introdutores do monoteísmo no Egito. Ok, então vamos aqui. Veja só, então o Egito e Moisés agora institui também o monoteísmo naquela época em relação a Israel. Já deixa mais claro essa existência de um monoteísmo, que até é relativo, tá? Não é um monoteísmo completo, não. É relativo. Acho que, pronto, aqui tá. A gente vai chamar a atenção agora. Moisés entendeu um politeísmo na criação. Olha que coisa. Quando Moisés entendeu que Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não está falando de monoteísmo, ele está falando de um politeísmo. No todo do texto, ele realimenta a ideia do monoteísmo, mas misturado com esse politeísmo. Entendeu?
Que mais? Façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Abraão, olha só, Moisés vai compreender lá na frente que Abraão chamou o anjo do Senhor de Deus. Vieram 3 anjos, ele reconheceu o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor ele adorou como sendo o próprio Deus. Isso é politeísmo. Que mais? Jacó brigou com este anjo do Senhor como sendo o próprio Deus. Aí é uma mistura, não é Jeová, é a ideia de uma ideia de um certo politeísmo nisto. Quinto, religião de Melquisedeque era politeísta, porque ele não era nem egípcio e nem era judeu, nem era israelita. Ele era politeísta. Monoteísmo só aparece 1000 anos depois no Egito. 1000 anos depois. O que mais? 6. Deus usou Raquel, que escondeu ídolos do pai. Ela era politeísta. 7. O rei Davi e outros foram enoteísta. Enoteísta, né? Que é um tipo de politeísmo. Por quê? Ele diz assim: ante outros deuses, a ti cantarei louvores. Existem muitos deuses, mas diante deles eu vou cantar louvores a ti, Senhor. Isso é politeísmo. Outros deuses? Entende? 8. Deus chamou Ciro, que era politeísta. Deus chamou Ciro, o rei persa, de meu servo, meu ungido. E ele era politeísta, inclusive, para os persas, ele era um Deus. Que mais? 9. Jesus nunca fez questão sobre monoteísmo. Jesus nunca se preocupou. Enquanto que o judeu, olha, Jesus como judeu, era próprio que ele iria fazer confusões em relação a outros deuses, não é? Os judeus tinham muita coisa contra os romanos por causa dos muitos deuses dos romanos e dos gregos. Jesus nunca se preocupou com isso. Nunca se preocupou com isso. Não é a questão que interessa a Deus. O que mais? 10. Paulo usou o Deus desconhecido como sendo o Deus para falar aos gregos. Não havia problema no entendimento de Paulo usar, olha, aqui está muitos deuses que os gregos acreditam, aqui tem um chamado Deus desconhecido. Ele, sem problema, sem desfazer dos outros, ele diz, olha, esse aqui é o Deus que eu vim pregar para vocês. Seríamos, essa teologia capitalista que a gente tem, jamais faria uma coisa dessa. A ideia que tem é de um Deus raivoso, que se você mostrar a ideia de que existe um outro Deus, ele fica raivoso, irado, ele castiga porque ele não quer que isso aconteça. Foi passado para a gente. É uma maneira de ser prepotente. O meu Deus é superior a qualquer outra coisa que exista. Esse é o 10, né? Dentro das crenças politeístas dos gregos. 11. Cristianismo é um semi-politeísmo. O cristianismo, né? É um monoteísmo polipessoal. Quando a gente acredita em Deus como sendo, a gente fala, não é um Deus só, mas é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus que está falando, é Deus que está aqui sendo batizado,
e é o Deus que aparece como pomba sobre ele. 3. Isso é um semi-politeísmo. Ah, isso é errado, é ruim? Não. O que queremos mostrar aqui é que nós não temos nenhuma autoridade para dizer que os politeístas são contra Deus, ofendem a Deus. Não, porque primeiro Deus ama a todos, sem exceção. Nós é que inventamos dentro dessa posição de querendo ser superior aos outros, nós é que criamos essa raiva de Deus. Mas não, Deus ama. Os babilônios eram politeístas e Deus amava os babilônios, amava os assírios. Entendeu? A gente é que tem a ideia de um Deus pequeno, quando na verdade o nosso Deus é muito maior do que o que a gente imagina. Muitos cristãos creem em 3 deuses diferentes. Eu conheço muitos cristãos que acreditam que quando chegar no céu vão encontrar Deus num lugar, o Espírito Santo em outro e Jesus em outro. E sendo 3 ali. E aí? Não há problema. Somos crianças e a gente não entende nada. O fato de estarmos tomando banho de mar não quer dizer que saibamos muito sobre o mar. Mas estamos tomando banho de mar. Mas não sabemos muito do mar. Compreende? Deus Todo-Poderoso, aí então vem aqui essa palavra aqui, Deus Todo-Poderoso sempre se revelou ao mundo pessoalmente, pela criação e outros meios, pelo convencimento do Espírito. Tá? Ele sempre se revelou pessoalmente às pessoas. Entende cada um, compreende diferentemente. Ele entende que cada pessoa compreende ele de maneira diferente. Porque cada um tem sua experiência, tem sua vivência, tem seu contexto histórico, que faz com que ninguém seja parecido com ninguém. Ele sabe disso. Isso gera religiosidades e religiões diferentes. Então, por mais que eu pareça com você, por mais que eu tenha muito parecido com você, você tem um jeito próprio de adorar, de se envolver com Deus, que é diferente da minha maneira. E ele sabe disso, né? Ninguém entende tudo completamente. Você não sabe tudo sobre a vontade de Deus, por mais que a gente conheça Jesus. E eu não sei tudo, mesmo depois de Jesus, né? O que mais? Temos muito mais convergências do que divergências. A gente conhece, né? O que eu conheço de Deus e o que você conhece tem muito mais convergência, muito mais coisas parecidas do que as coisas diferentes. O que mais? Moisés ilustra bem tudo isto. Compreendeu muito mal, a revelação divina. Jesus consertou muito do mal que Moisés entendeu. Visto que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, Jesus falando. Entende? Paulo ilustra bem tudo isto também. Mesmo depois do ensino de Jesus, humanamente, Paulo não tinha que errar. Moisés ainda podia errar porque estava muito longe do tempo de Jesus. Mas Paulo, depois de conhecer tudo sobre Jesus, né? Mas mesmo depois do ensino de Jesus, ele errou em algumas compreensões do ensino de Jesus. Orientou contra casamentos. Eu oriento de mim que, se possível, não pense em negócio de casamento. Isso é contra a vontade de Deus. Deus quer que a gente pense sobre isso. Foi para isso que ele criou seres, né, para que possam se proliferar. Essa é a vontade de Deus. Orientou contra casamento, Paulo mandou entregar o joio a Satanás, pega Alexandre,
o latoeiro e dá para Satanás para ver se a gente salva pelo menos a alma. Essa não é a orientação de Jesus. Jesus quer que a gente ame, que a gente acolha o joio no meio da gente. Paulo defendeu mortos, ressuscitaria juntos. Jesus chega para o ladrão da cruz e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Paulo entendeu, junto com a cultura apocalíptica da época, que não, todo mundo ia para o mesmo lugar, depois haveria a ressurreição e todo mundo ressuscitaria juntos. Claro que depois ele mudou isso, né? Mas ele pregou muito isso. E ele também ensinou que a mulher deveria estar calada na igreja. Né? Claro, só aos coríntios, mas ensinou. E isso, é claro, não tem nada a ver com Jesus. Tá? Mesmo depois de Jesus, ele ainda teve essas ideias e outras coisas mais, né? Todos precisam da ajuda do Senhor, todos. Recebe quem deseja mudança de vida, quem permite que a ajuda do Espírito Santo chegue a ele. Então, todo mundo está nesse mesmo barco. Todo mundo pensando diferente um do outro, mas com muito mais convergências do que divergências sobre Deus, mas todos precisando dessa ajuda de Deus. Então, eu não tenho condição de julgar o índio, né, do descobrimento do Brasil, porque eles entendiam que Deus era o sol. Eu não tenho condição de criticá-los. Minha religião não é melhor do que a deles. Não é melhor. A minha crença em Deus não é melhor do que a dele. Compreende? Então, devemos sair dessa prepotência de que a minha religião é melhor e descansarmos em Deus, que ama tanto nós quanto os outros, mesmo com as diferenças religiosas que a gente tem. Tá bom?